Bem-vindos ao Araçatuba SA dessa semana. Uma semana que, quando esse programa for ao ar, já vai ter passado o 4º café empresarial promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações com o Trabalho. E nesse café é trazida para cá para fazer uma pequena palestra e um debate com o público presente a Solange Mata Machado, da Imaginar, uma empresa voltada para a inovação nas empresas, né? Sempre aqui, meu amigo Caio, que também professor na área de negócios, também tem isso muito arraigado em si mesmo. Não é isso, Caio? É um prazer estar contigo, a palavra está contigo também. Sem dúvida, Rodrigo. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui contigo. E, cara, sempre tem coisa para aprender. Gosto muito de estudar o tema de empreendedorismo e inovação, são temas que estão extremamente associados, inclusive, certo, Solange? Lógico. E, bom, já dou aqui as boas-vindas e gostaria que você começasse falando um pouquinho da sua carreira, o que a levou a estudar inovação, se aprofundar tanto nesse tema, né? O que te chama nesse tema e o que traz também aqui a nossa cidade, Araçatuba. Bom, eu tenho quase 30 anos de vida profissional e passei por diversos momentos da minha carreira e num dado momento que foi no início da década de 90, eu fui exposta, eu dirigi uma empresa aqui no Brasil e tinha o desafio de trazer um planejamento estratégico diferente para essa empresa. Contratei uma consultoria e essa consultoria trouxe uma animadora para fazer um planejamento estratégico. Imagina, todo o meu background de engenheira elétrica, com uma super responsabilidade para fazer um planejamento estratégico e me deparei com essa animadora que, na verdade, trabalhava com processos criativos. E foi a primeira vez na vida que eu me encontrei com o tema que nessa época era criatividade. E me surpreendi pelos resultados que ela conseguiu extrair da minha equipe. A partir desse momento, eu comecei a me interessar pelo tema, saí do Brasil para estudá-lo, mas comecei a usar os processos criativos dentro dos projetos, empresas que eu dirigi. E sempre consegui extrair resultados excepcionais. E por volta de 2009, 2010, com a crise no Brasil internacional, a empresa que eu dirigia, ela resolveu sair do Brasil e eu também resolvi sair do mercado profissional executivo. Sim. E criei a minha consultoria. Legal. E estou vindo a Araçatuba porque eu tive o prazer de, numa dessas passagens de empresas que eu dirigi, encontrar com o secretário, Carlos, e fazer um projeto de parceria de desenvolvimento regional. Foi quando pela primeira vez, eu tive contato com Araçatuba. E ele então me convidou para falar sobre o tema, que é um tema que eu tenho quase 22 anos de experiência, de um lado como gestora e de outro lado como consultora e estudiosa, pesquisadora do tema. Então, amanhã eu venho falar sobre, no café empresarial, eu vou falar sobre os impactos da inovação, não só dentro das empresas, mas do contexto global que a gente está vivendo. Bom, quando esse programa for ao ar, já vai ter acontecido o Café Empresarial. Mas você que nos assiste, vai pegar agora, vamos dizer, com muito mais profundidade, porque nós vamos ter 1 hora aqui de programa conversando, debatendo assuntos relevantes sobre inovação nos negócios. Mas uma coisa que eu queria que você também ponderasse aqui nessa introdução, Solange, é o seguinte: você foi membro da Ancham. Eu fui diretora executiva. Ou seja, o cargo mais alto no Brasil da American Chamber, não é isso? Isso. O que é e qual o papel dessa Câmara, né? Explica pra gente o que significa isso aqui no Brasil. Olha, quando eu assumi essa posição, a Câmara tinha um papel extremamente relevante, porque nós estávamos no momento que o investimento do capital americano aqui no Brasil era o maior que a gente tinha. Então, os Estados Unidos tinham um papel preponderante aqui dentro. E a Câmara tinha a função de ser um canal bilateral de interesses do capital americano e da criação de parcerias e oportunidades de pequenas e médias empresas também começarem a fazer essa troca com as empresas americanas e exportarem o nosso produto para o mercado americano. E os Estados Unidos, por outro lado, queriam maior volume de parceria e, obviamente, aumentar a balança comercial deles com o Brasil.
Perfeito. Trazer mais tecnologia para Que cá. presidentes americanos você conviveu nessa época e se tem alguma diferença dos que passaram e essa relação com o Brasil? Só para pontuar nosso telespectador da sua capacidade técnica com o que você viveu nessa relação com a AmCham. Eu tive o prazer de conhecer o Clinton, né, que é uma figura excepcional, e também com Bush. Foram os dois presidentes que eu convivi nas minhas duas gestões. Porque, na verdade, a primeira gestão eu era o General Manager, e na minha segunda gestão é que eu fui a diretora executiva. E eu tive um espaço que eu estive fora da Câmara nesse período. E qual dos dois mais voltados ao empreendedorismo? Talvez seja até meio chovendo molhado, mas da sua visão. São momentos muito distintos, os dois presidentes viveram. Eu diria que o Bill Clinton, ele viveu um momento histórico mundial, porque a gente tinha Fernando Henrique, o Bill Clinton, e na França a gente tinha o presidente da França que casou com Agora fugiu o nome. Também não vou me lembrar. Mas a Constituição, então, era um período extremamente próspero no mundo. E já o Bush já pegou um momento no qual a gente já começou a viver os ataques, o terrorismo. Então, a situação muito diferente no mundo. Então, assim, comparar os dois, eu acho que a gente comparar um que era extremamente positivo e numa situação de contexto internacional positiva, com outro que era talvez uma pessoa menos carismática e que começou a viver um processo de deteriorização, globalização que acelerou e o terrorismo começando a se pronunciar em todo o mundo. Então são momentos muito diferentes. Para a gente continuar só rapidinho nesse negócio, o Brasil viveu uma situação interessante de 2008, 2009, 2010 para cá. E parte dessa vida nossa próspera se deu frente a um mundo em crise, né? Provavelmente parte das pessoas investiram aqui com a gente. Essa cessão o cessar de envio de capital para cá é porque o mundo está melhorando lá fora ou ainda o pessoal está mais preocupado? Nós estamos vivendo um reflexo da crise ainda de 2008. Então, tanto a Europa como os Estados Unidos perderam muito em termos de potencial, de poder. E houve uma grande migração para os países asiáticos. Então, obviamente, dentro desse contexto, a gente viu tanto a Europa quanto os Estados Unidos grandes investidores no Brasil, e teve um momento que a Europa, principalmente a Espanha, se tornou o número 1 investimento aqui no Brasil. Todos eles retraíram seus investimentos. Agora, independente disso, o Brasil tem por trás a questão da propriedade intelectual. E quem estuda a propriedade intelectual, que hoje é um parâmetro de grau de inovação, é um parâmetro tradicional, mas é um parâmetro do grau de inovação de um país, a gente sabe que o Brasil tem uma dificuldade muito grande de fiscalização da propriedade intelectual. E isso traz uma turbulência, pelo menos no pensamento de quem vai investir aqui. Não traz tecnologia de ponta para cá. De ponta para cá. É incerteza, né? Exatamente, é incerteza. Nós vamos encerrando esse bloco de introdução para ir para o bloco mercado num novo formato, para receber uma pessoa como você, Solange, que eu gostaria de saber o seguinte. Um dos seus slides da palestra é: turbulência está mudando a natureza dos negócios. Como está mudando? E está mudando para melhor? Responde no próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. Essa semana recebendo a Solange da Imaginar, uma empresa de consultoria sobre inovação nos negócios. Me corrija se eu estiver errado, Solange. Tá bom, não, pode ficar tranquilo. Isso mesmo. Bom, deixei uma pergunta no último bloco, vindo para esse, falando de turbulência. E está mudando a natureza dos negócios, né? Como isso está mudando a nossa natureza, a natureza de negociar, de projetar nossos negócios, se isso é bom ou ruim. Uma coisa a gente não sabe, que é o que você vai explicar, mas uma coisa a gente já sabe: nós estamos em turbulência. Isso a gente consegue sentir pilotando o avião. E aí? Explica um pouco sobre essa turbulência. Eu diria o seguinte:
no meu ponto de vista, o mundo teve um marco extremamente simbólico, que eu diria que foi em 1995 com a internet. Então, a partir desse momento, nós começamos a ficar conectados. E essa conectividade alavancou e transformou, sem nenhum precedente na nossa história, o mundo. A globalização em todos os processos. E nós começamos a entrar num tipo de processo que é um processo de criação cada vez mais surpresas. Haja visto a crise, por exemplo, de 2008. Então é assim, um banco, o Lehman Brothers, ele quebra e a Islândia quase vai à falência. Então, essa conectividade, ela fez com que os processos no mundo se tornassem cada vez mais complexos. Então, eu diria que surpresas começaram a ser a nossa normalidade. Nós fomos treinados para viver a linearidade, ou seja, você tinha um negócio, você olhava para o passado e reproduzia esse negócio. Isso não acontece mais, porque a turbulência está fazendo com que cada vez mais o inesperado, o aleatório, a surpresa comecem a ser parte do nosso cotidiano. E as empresas que estão preparadas para a linearidade, elas acabam sentindo enormemente o impacto dessa complexidade que a gente está vivendo no mundo. Então, a turbulência, na verdade, eu diria que nós estamos saindo de um modelo linear para um modelo não linear, complexo, imprevisível, aleatório, volátil, e que as empresas hoje não estão preparadas para viver. Grande parte dos nossos negócios na nossa região são negócios de pouca inovação tecnológica. Ainda assim, há inovação para que nós tenhamos que passar por isso? Por essas inovações? Inovação porque, para quem nos assiste, pode pensar, poxa vida, eu não vou viver isso que a Solange está falando, eu não faço iPhone, eu não faço iPads. Né? Inovação não tem nada a ver com isso, tem a ver com a gestão do negócio. Também. Seria isso? Também, porque a inovação, ela é uma palavra paradoxal, porque ao mesmo tempo ela significa processo e resultado. No século passado, ela era só resultado. Então, você linkava a inovação com produtos, serviços, tecnologia. Hoje, as empresas precisam implantar processos para que elas possam colher como resultado isso exatamente de novas tecnologias, novos processos. E não só isso, para responder à turbulência externa, que cada vez se acentua, elas têm que ter mais agilidade, serem mais flexíveis e criarem com muito mais velocidade do que criavam no passado. Porque senão não conseguem responder para a turbulência. Agora, algumas indústrias sentem esse efeito mais rapidamente do que outras, certo? E eventualmente até geograficamente isso também tem uns times diferentes, né, Rodrigo? Agora que você começou a levantar essa pergunta, eu também senti um pouco isso. Parece que setores, como por exemplo o que nós estamos envolvidos, né, o da construção, existe sim, eu sinto, né, esse movimento de turbulência, mas não sinto, vamos dizer assim, uma descontinuidade muito grande. Ainda tem muita coisa que você olha, ainda tem muita linearidade, eu penso, né? Agora, eu vejo que outros setores, possivelmente mais afetados pela tecnologia da internet, que concordo que é um marco danado, né, na economia, já estão não sei se na crise, mas estão no meio da onda, né? Estão nesse ambiente muito mais volátil. É uma constatação que você... faz sentido isso para você ou não? Olha, que algumas indústrias sentem mais do que outras? Com certeza. Se em algum momento, todas essas indústrias vão passar de fato por isso? Todas as indústrias, sem exceção, é questão de tempo mesmo, vão passar por isso. Porque nós temos hoje, eu diria assim, bem grosseiramente, 3 grandes vertentes tecnológicas que estão entrando fortemente dentro do nosso mundo. A primeira delas é a inteligência artificial. Então, essa inteligência vai nos propiciar cada vez mais criar com mais velocidade, porque hoje a minha inteligência, por exemplo, só para citar, quando eu fiz escola de engenharia, o computador que eu ainda perfurei cartão, ele tinha menos capacidade do que o meu iPhone. Então, hoje você tem uma inteligência que está nas nuvens e que te
capacita de resolver qualquer tipo de pergunta, problema, porque ela está integrada. A segunda que a gente está vendo é a robótica. A robótica está entrando na vida, no cotidiano, não só de empresas, mas das pessoas, para substituir todo e qualquer tipo de processo. A gente vai ver uma grande mudança nas manufaturas, nos processos da lavoura, dentro de casa. Então, a robótica vai entrar substituindo processos mecanizados. E esse excedente vai ter que procurar de mão de obra, vai ter que procurar um novo tipo de desempenho. O terceiro que eu diria é a impressora 3D. Vocês estão falando aí em construção civil. Hoje já tem casa totalmente construída com uma impressora 3D. Eu já vi isso nos Estados Unidos, né? Tem uma Totalmente. A própria GE hoje está desenvolvendo turbinas de avião já usando os protótipos feitos com a impressora 3D. E fora a nanotecnologia também, né? Que é algo que está dentro. Que está dentro. Duas vertentes aconteceram nesses últimos 15 anos. Primeiro, o custo de processamento ele caiu exponencialmente. Então, isso possibilita testes e experimentação. Ao mesmo tempo que o volume processado aumentou exponencialmente. Essas duas variáveis, elas se contrapõem e se aceleram. E com isso a gente está vendo um avanço tecnológico enorme em todas as direções. Porque com o mundo interligado, eles vão se retroalimentando. E uma coisa vai puxando a outra. Por exemplo, imagina hoje você ter a parte de robótica dentro da sua casa junto com uma 3D. Alimento. Eu não vou mais no supermercado. Eu vou imprimir o meu alimento dentro de casa. A nanotecnologia vai me permitir, por exemplo, ou a internet das coisas, eu ter sensores dentro do meu corpo que vão me falar se o alimento que eu comi, ele é favorável ou não é favorável para a minha alimentação. Então, são mudanças drásticas que a gente pode pensar que é para daqui a 50 anos, mas que elas já estão em teste. Perfeito, mas para o nosso mundo aqui em Araçatuba, nessa sua vinda para cá, que muitos empresários, ao assistir amanhã, né, a sua apresentação, e que vão assistir ao programa e vão querer saber assim, como é que a Solange pode me ajudar de fato aqui no meu mundinho, que vai demorar uns 50 anos para eu poder ter acesso a tudo isso, o que esse pessoal pode esperar de inovação na prática para eles? O que eu trago como mensagem é: as pessoas e empresas precisam criar novos processos de pensar e de se estruturar. Porque nesse mundo complexo, na verdade, elas precisam criar novos tipos de processos que deem flexibilidade da empresa, primeiro, antecipar o futuro. Se você hoje não conseguir antecipar o impacto dessas grandes mudanças tecnológicas ou de mudanças de hábito de consumo que estão acontecendo e que estão vindo na sua direção, se você não conseguir antecipar, você não gera nem processos nem competências para fazer a reação para essa mudança. E o segundo é que as pessoas precisam, para conseguirem criar, elas precisam aprender a pensar diferente. Nós vamos encerrando esse bloco mercado e ir para o bloco pimenta, justamente para pedir para que você ensine para a gente, ou pelo menos indique um caminho do como pensar diferente. E aí, fala sobre isso no próximo bloco, Solange. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., no bloco pimenta, trazendo a Solange, da Imaginar, fala sobre inovação nas empresas e um dos slides dela é estratégia igual inovação. Quando a gente fala em estratégia, a gente pensa no gestor da empresa, sentado, pensando, montando seus planos, e aprender a pensar é complexo. Como criar cultura inovadora na cabeça de um gestor, de uma diretoria? É possível, não é possível? E se não é possível, estamos fadados ao fracasso? Não, também não é tão terrorista assim. Certo. Vamos começar da primeira parte, estratégia igual inovação. Por muito tempo se achou que a estratégia, a inovação, ela tivesse bem focada e concentrada dentro dos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento.
E com esse mundo em turbulência cada vez mais complexo, se você não conseguir trazer estrategicamente uma visão de longo prazo, que você antecipe mudanças tecnológicas ou não para a sua empresa e defina um novo cenário, você não vai criar competências para isso acontecer. E durante o século passado, as empresas eram lineares e tinham um foco voltado para o interior, ou seja, voltadas para a produtividade. Cada vez mais eu preciso aumentar a minha produtividade, porque era isso que daria a minha sobrevivência, competitividade. Quando o mundo se torna complexo, turbulento e totalmente aberto, sem fronteiras, eu preciso agora começar a olhar para fora. E é esta grande mudança da estratégia, porque eu tenho que continuar sendo produtivo, porém cada vez mais olhar para fora e começar a enxergar esse horizonte de futuro para poder criar estratégias diferentes. E aí eu vou precisar de um tipo diferente dentro das organizações que me ajude a pensar criativamente. Porque quem está hoje dentro das organizações está preparado para a rotina, para processo, para ser mais produtivo, repetição. E não para olhar o novo, criar o novo, porque isso é impossível. Para quem está preparado e tem um perfil de rotina, conseguir fazer ao mesmo tempo ser criativo. Então, as empresas vão passar por um grande desafio, que é como é que eu maximizo o meu potencial criativo com as pessoas que estão acostumadas a serem só operacionais, rotineiras. Como é que eu faço com que elas queiram usar a capacidade criativa delas para me ajudar a pensar diferente e, ao mesmo tempo, para acelerar esse processo, que não é um processo rápido, elas vão ter que trazer novos elementos para dentro da organização. Ou seja, você está dizendo, por exemplo, para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora e estão pilotando, toda empresa parece que é um navio, e lidar com esses navios são complexos. Ele está lá pilotando o naviozinho dele, com o leme na mão, escutando nós falarmos aqui, e ele quer interpretar o que você disse. Ele vai ter que botar novos marinheiros no navio. Isso tem custo. E às vezes o que ele está precisando é jogar marinheiro para fora do navio, porque está custando demais manter os marinheiros. O que ele deve fazer? Nesse momento, nessa atual conjuntura do nosso país, amanhã, quando esse programa for ao ar, como já disse, já vai ter conversado com os empresários, mas outros vão vir aqui assistir-nos e buscar essa informação, que eles vão querer saber justamente isso. O que eu faço, Solange? Põe marinheiros no navio? Não é um processo tão linear de 2 mais 2 é igual a 4. A primeira coisa que ele vai precisar enxergar é para onde que eu vou. O que eu estou vendo no meu futuro? Em função desse olhar do futuro... Mas vamos dizer que estamos todos com o navio olhando e tem uma névoa, então nós não conseguimos ver nem a luz do farol, se há farol lá na frente. Está todo mundo com o barquinho indo e não sabendo se existe um fim do mundo ou se o mundo é redondo. Se ele não souber para onde ele está indo, qualquer lugar serve, fica com os marinheiros. Então, enxergar para frente hoje é mandatório nas empresas. Então, e como que nós vamos enxergar? Porque ele vai ter que começar a trabalhar numa capacidade, numa competência de usar a imaginação para criar o futuro. Porque se ele não conseguir imaginar esse futuro, ele pode ir para qualquer lugar, porque qualquer lugar vai servir. Rodrigo, eu acho que é mais ou menos parecido. Eu digo assim, eu estou tentando projetar o nosso modelo mental, e imagino que seja o modelo mental, o jeito de pensar, a configuração. Imagino eu ainda, da maior parte dos empreendedores. É uma projeção, né? Eu ainda penso assim, tem dificuldade. Eu fico imaginando a comparação de que quando chegou a... Desculpa, como é que... Solange. Na Solange não. O quê? A recreacionista. Foi isso? Sim, quando você estava lá. Animadora. Na hora de fazer o plano. É mais ou menos isso que está acontecendo. Eu diria mais assim, acho que ele vem para chacoalhar um pouco o nosso mundo. Animadora, na verdade... Desculpa, pode falar. Conclua. A animadora, na verdade, ela fez exatamente isso. Ela estimulou a nossa capacidade imaginativa para olhar não 5 anos na frente, mas 10 anos na frente. Quando eu tenho essa luz, porque lá na frente eu vi potenciais caminhos e olhei para frente e vi o que a tecnologia poderia trazer de impacto para mim. Com este olhar, eu olhei para a minha situação hoje e falei, bom,
com esse olhar, eu já sei o que eu preciso fazer hoje. E nesse olhar, eu vi quais eram as minhas novas competências que eu precisaria devagar desenvolver. E é nesse momento que você vai falar, eu vou continuar com os mesmos marinheiros, ou vou trocar parte e vou começar a investir nessa nova jornada. Então, hoje eu diria o seguinte, estrategicamente, qualquer gestor precisaria ter na sua carteira, hoje, diferentemente do passado, 60% do tempo dele olhando para o negócio atual. Tá, esse é um número legal. E pelo menos de 60% a 65% ou 70% negócio atual. 30% a 35% ele tem que estar com o olhar no futuro. E é isto que vai salvaguardá-lo de as volatilidades, das aleatoriedades, das inovações tecnológicas que podem trazer e romper com o seu negócio. Então, essa é uma grande mudança estrategicamente nos negócios, porque quem não estiver fazendo esse exercício pode se surpreender da noite para o dia com uma nova tecnologia que rompe o seu mercado. E aí a gente tem vários casos, né, de mudanças tecnológicas que não foram percebidas e que mataram o negócio. Olha a Kodak, que tinha lá dentro da própria Kodak toda a parte de desenvolvimento digital. Não acreditou, persistiu no mesmo negócio, não se preparou, morreu. Então, e esse processo que a gente tinha casos esporádicos das empresas, a tendência daqui para frente é se acelerar. Então, tecnologias estão rompendo com os modelos de negócios atuais. E é isso que o seu empresário precisa fazer. Pensar o seu negócio diferente. E você usou um termo aqui que eu achei muito interessante, que é imaginação. Quer dizer, a gente aprende, né, na faculdade, na escola de gestão, o que está na disciplina está muito mais ligado à projeção, né, você analisar passado, de repente olhar tendência e por aí vai. A imaginação, eu penso, né, eu vivi muito isso, é mais difícil de ser exercitada. A gente, de fato, eu não me sinto assim tão acostumado, tão habituado a exercitar a imaginação, de simplesmente imaginar o que vai ser. A ponto de uma reunião de diretoria, já vou concluindo aqui, aí você me passa no próximo bloco a resposta. Não me sinto de fato habituado numa reunião de diretoria, puxa, vamos pensar que cenários possíveis, não prováveis, cenários possíveis para o futuro. E de fato, eu sinto dificuldade disso, pessoalmente, imagino que seja dificuldade de outras pessoas. Todos. Então, por isso que a gente acaba caindo nessa vala comum na maior parte das vezes. Repetir aquilo que eu sei. Isso. Então, a pergunta que você vai começar a responder no próximo bloco, que é o bloco Tendências, Rodrigo, quais habilidades nós, como gestores, devemos passar a desenvolver, habilidades e hábitos, talvez hábitos também, para olhar com qualidade para o futuro nesses 35% ou 40% do nosso tempo que deve estar reservado para lá. Ok. Ok? Então, no próximo bloco. Até lá. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA, agora no bloco Tendência, certo, Rodrigo? Perfeito. E deixar uma pergunta cabeluda aqui para a Solange responder. Que Solange está aliada a quais hábitos e habilidades nós, como gestores, devemos desenvolver para essa nova agenda, né, do empreendedor, do presente, não é dizer do futuro, porque eu acho que já é do presente, né? Que é, pelo menos 35% ou 40% do tempo pensando, criando, elaborando o futuro do negócio e talvez do mercado. Fala um pouco mais sobre isso para a gente. Bom, o que nós temos trabalhado hoje em dia é planejamento estratégico, que é a ferramenta, o processo utilizado dentro das empresas para pensar no longo prazo, que aqui no Brasil seria o quê? 3 anos, 5 anos. Primeiro que a gente está estendendo esse prazo para 10, 15, 20 anos. Hoje já tem empresa que a gente está trabalhando de tecnologia que já está fazendo cenários estratégicos para 2050. Ou seja, com a volatilidade, esses processos se tornam tão ágeis e tão impactantes que se você não se prepara para desenvolver novas competências, elas chegam e você não está preparado. Então, a gente cria, junto com o planejamento estratégico, essa área nova que são cenários de futuro. O primeiro ano que se faz isso, ele é muito engessado, porque todo ser humano tem um fenômeno chamado dissonância cognitiva, que é uma capacidade ou incapacidade que nós temos de criar
um futuro diferente daquele que a gente conhece. Então, a primeira vez que você faz um cenário prospectivo ou projetivo de futuro, ele vai ser muito parecido com o negócio atual. E à medida que você vai explorando e vai criando novas variáveis e ensinando as pessoas a trabalharem mais com a imaginação, e óbvio que tem pesquisa que a gente introduz nesse exercício, as pessoas e as empresas conseguem criar cenários de possibilidade de novos caminhos para a sua empresa. Porque o que a gente vê é as empresas que estão pautadas e acreditando que o seu negócio daqui a 5 anos serão exatamente iguais, elas vão ter grandes surpresas. Porque os negócios estão se transformando. Então, ela precisa projetar futuros que, mesmo que eles não aconteçam, acontece um grande aprendizado para a empresa de ir se flexibilizando para criar novos caminhos. Entendi. Então, esse é o processo que a gente utiliza. Tá joia. Agora, com relação... Bom, uma habilidade que eu peguei intrínseca aqui é justamente você aprender... A gente tem um certo desapego a algumas estruturas formais, certo? Essa, então, talvez seja uma habilidade que a gente precisa desenvolver como gestores. Quais outras? Além disso, você precisa trabalhar com competências que a gente chama de descoberta, que não são... No dia a dia, elas não estão presentes. Algumas pessoas, sim. Mas, por exemplo, observar mais. Como a gente tem uma pressão de tempo muito grande e curto prazismo para tudo que a gente faz, então você não dá tempo de perceber mudanças. Faz. Pula muito rápido para soluções. Quando você pula rápido, você faz exatamente aquilo que você já conhecia. Você não observa mudanças. E isto é fundamental no processo de inovação. Você não pergunta. Então, você tem uma dificuldade de descobrir o novo porque você não pergunta. Nós não somos treinados a perguntar. Como você não pergunta, você não identifica claramente qual é o desafio. O terceiro é a conexão. Você precisa trabalhar com negócios e setores muito diferentes. O que nós temos visto em inovação é negócios diferentes estão nascendo nas fronteiras de setores muito diferentes. Por exemplo, Microsoft e a Fisher-Price criaram um novo brinquedo chamado Actimate Barney, que é para educação. Está sendo usado nas escolas. Quando é que eu ia pensar que a Microsoft ia entrar na educação? Entrou. Então, nas vertentes dos setores é que estão nascendo as parcerias para as coisas novas. Nós não trabalhamos com as parcerias, processos de colaboração. Trabalhamos na colaboração dentro dos setores. Cadeias de valor trabalhando em conjunto. Mas cada vez mais eu preciso trabalhar com coisas muito diversas. E a experimentação, que é fundamental, que é o processo de aprendizado. Né? Rapaz, é coisa... Exatamente, é bem complexa para o nosso dia a dia. Mas uma coisa que é tendência é que os nossos problemas práticos do nosso mundo cotidiano sejam atingidos por inovação de gestão, por coisas de maior complexidade que vem de fora, que vem, por exemplo, dos Estados Unidos. E a minha pergunta é, para a pessoa que está nos vendo, mais uma vez, o que esperar nesses próximos 6 anos até chegarmos em 2020? Então, aquilo que nós brasileiros chamamos de longo prazo, né? 6 anos, mas que para os americanos é o curto, vamos dizer, o médio prazo, curto e médio prazo. Os nossos segmentos industriais brasileiros, que são, de certa forma, um pouco arcaicos, como que essa inovação toda vai atrapalhar ou ajudar os negócios? Eu acho que a gente vai ter transformações profundas dentro de manufaturas, esse é o primeiro ponto. A desintermediação, ou seja, cada vez mais as cadeias diminuindo, se aproximando do consumidor final, cada vez mais as pessoas se deslocando, a mobilidade se transformando principalmente nos grandes centros. Então isso vai mudar hábitos, maneira de fazer negócio, a virtualização aumentando. A influência, por exemplo, a regionalização obviamente acaba,
porque hoje você tem um negócio aqui, mas no dia seguinte uma empresa chinesa pode ser o seu concorrente, porque os negócios estão sendo fechados pela internet. Então, essas são grandes mudanças e eu diria que a principal dela seria a utilização da mão de obra do jeito que ela é hoje dentro dos processos formais de industrialização e de serviço. Porque a tecnologia vai entrar substituindo o homem em grande parte das coisas que a gente está habituado a fazer hoje. Rodrigo, isso me faz lembrar de um termo, eu não sei se foi cunhado por ele, mas me remete muito a ele, é o Roberto Tranjan, que ele diz que, é um colega nosso, ele diz que mão de obra já morre. Acabou, vai ter gente de obra, quer dizer, tem que Exatamente. Usar o intelecto, né, o sentimento, no sentido do comprometimento, o coração, né, nesse sentido. Então, o trabalho operacional puro, ele de fato está arrumando para isso, né, de ser substituído por uma tecnologia em breve. Mas esse exército de trabalho, o que nós vamos fazer? É verdade. Isso, quer dizer, isso também gera um problema social. Com certeza. Quais são perspectivas para isso? Eu acho que a tecnologia que vai ajudar o próprio ser humano desde que ele tenha a atitude de mudança, para ele se transformar. Porque hoje a gente já está falando de educação que você pode fazer cursos totalmente virtuais. Então já não há mais aquele bloqueio, e até de graça. Você olha Harvard, MIT, colocando uma série de treinamentos, aulas totalmente gratuito. Então as pessoas que não quiserem se aprimorar, se transformarem e se prepararem para esse novo século, elas vão ficar marginalizadas dentro desse processo. Então, eles vão ter que, primeiro, eu diria assim, se eu pudesse falar alguma coisa para as pessoas, eu diria que as pessoas têm que mudar esse comportamento de acomodação. Porque acreditar que a estabilidade e que as empresas vão continuar empregando da mesma forma é um grande erro. E aí você vai ter que criar o seu próprio negócio. A gente vai ver um nível de empreendedorismo aumentando drasticamente no mundo inteiro, negócios menores se proliferando e não negócios de empreendedorismo como a gente vê aqui no Brasil, que são empreendedorismo por necessidade, sapateiro, carpinteiro, mas empreendedorismo de inovação com alto valor agregado. Bom, nós vamos encerrando esse bloco Tendências. Vou deixar uma perguntinha quente para o bloco seguinte, que é o seguinte. Microempreendedor individual é uma política pública que o governo vem tentando fazer, mas que inovação para esse segmento é algo mais complexo, porque nós estamos falando de inovação para grandes empresas. Como ponderar essas duas situações? Um governo querendo fazer várias pequenas empresas para que exista não um grande líder, mas todo mundo seja socialmente próximo, e inovação competindo com o resto do mundo que está fazendo grandes conglomerados, focando em inovação, em tecnologia, para exercer o papel do funcionário. Entramos nesse assunto no próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA, essa semana discutindo inovação com a Solange, da Imaginar Solutions. Isso. É isso, o nome completo. Estava vendo aqui na fichinha da apresentação amanhã, Imaginar Solutions. E deixei uma última pergunta meio quente no bloco passado, justamente sobre política pública e inovação. Todo governo de todos os países tem lá Ministério da Ciência e Tecnologia, mas também tem o Ministério do Emprego e Desenvolvimento Social. E aí nós estamos colocando duas coisas aí que parecem caminhar distintamente. No caso, por exemplo, nós estamos privilegiando no Brasil políticas públicas de microempresários individuais, tentar trazer para uma pulverização de empresas e que todas elas tenham mais ou menos o mesmo ganho de capital, seja uma coisa mais socialmente equiparada. Inovação demanda recurso empresarial pesado para se inovar em tecnologia. Como é que vai coadunar essas duas coisas num país como o nosso? Bom, eu vou começar respondendo por partes, porque, primeiro, assim como nas empresas, o CEO dentro de uma empresa, ele é responsável no processo de inovação por criar o contexto.
Ele não cria a inovação, mas ele cria o contexto que favorece a inovação. E essa é a mesma filosofia para o país. Então, o governo, ele tem que criar um contexto com políticas que sejam capazes de motivar e incentivar a criação de novos negócios. Então, dentro desses dois contextos, a educação, ela tem um papel fundamental. Não só a política pública de incentivos, como a educação. Porque em país que a gente tem um nível de educação muito precário, como no Brasil, a gente incentiva inovação ou empreendedorismo de sobrevivência, por necessidade, e que tem baixíssimo valor agregado. Então, porque uma das variáveis para o processo de inovação é conhecimento. Então, se você não estiver incentivando o conhecimento através da educação ou a busca da tecnologia, você jamais vai criar um empreendedorismo tecnológico. Se você pegar o exemplo da China, por exemplo, a China, desde 2009, ela criou um programa que ajuda empresários a patentear as suas tecnologias e criou centros no qual ela investe para esses empresários irem ali, se aglutinarem e criarem novas tecnologias. Então, aqui no Brasil, nós estamos ainda incentivando a sobrevivência. Tá? Então, enquanto você estiver sobrevivendo, investindo na sobrevivência e não criando as condições para a educação trazer o processo tecnológico, nós vamos estar muito afastados do resto do mundo. Eu fiz um trabalho recente comparando propriedade intelectual no Brasil versus o resto do mundo. Então, a nossa propriedade intelectual, que é extremamente precária, você imagina, nós tivemos de propriedade intelectual em 2011 ou 12, não me falha, 800 propriedades, patentes, aplicações de patentes. Isto só uma universidade nos Estados Unidos, que é o Caltech, da Universidade da Califórnia, tem esse número de patentes. Então, nós somos muito precários com relação ao investimento em tecnologia. Isso não está relacionado até para a nossa política de quebrar patente? Isso daí ainda é um complicômetro. Exatamente, porque a gente acha muito bonito socialmente. Por exemplo, os genéricos, quebra-se os royalties dos remédios. Ninguém vai ser contra salvar vidas, mas a partir do momento que quebra-se royalties, o mundo lá fora resolve ficar atento a gente, não fica? Fica. Você cria precedentes, ou seja, mais uma vez, se a minha tecnologia de ponta não pode ser protegida num país emergente, por que eu vou investir nesse país? Então, isso é uma barreira para a entrada. E voltando à parte de educação, quanto mais nós demorarmos para fazer esse investimento, mais a gente vai ficar atrás do processo de inovação. A China, em 2009, quando eles criaram esse instituto, esse incentivo, eles praticamente saíram de uma posição de cópia, que são os grandes piratas do mundo, para hoje eles são o 4º colocado no ranking de criação de patentes. É curioso como é que esse movimento na Ásia, né? O Japão do pós-guerra também foi mais ou menos assim. Exatamente. O mais engraçado que eu acho... E aí viraram transformar a indústria. E agora talvez a China seja o... A China está fazendo... A Coreia do Sul já está seguindo esse caminho, também por meio da educação. A mesma coisa. Agora tem uma coisa interessante que é engraçado, que é a nossa cultura do não respeitar a propriedade intelectual. E esse não respeitar é até porque a gente não sabe o que fazer com ela. Eu falei para você que eu trabalhei numa grande empresa antes de abrir a minha. Eu tenho uma patente. Cheguei até a falar para você, mostrar, né? De um bloco de concreto. Eu tenho patente não, eu sou o inventor. Eu não sou o detentor da patente. Até hoje eles não usaram essa tecnologia criada. Ou seja, muitas vezes a gente aqui no Brasil e nas universidades mesmo sabemos criar a tecnologia, mas não sabemos o que fazer com ela depois para ganhar o dinheiro. Nós não temos cultura de propriedade intelectual. E o que fazer para criar essa cultura? Porque eu acho que isso talvez seja a grande chave para se mudar as coisas. Eu acho que, primeiro, propriedade intelectual, não dessa forma, mas deveria ser algo que já começasse com o empreendedorismo e do ensino básico.
Então, eu acho que a criança hoje, nesse mundo que é volátil, o empreendedorismo pode ser a grande solução de empregabilidade do futuro. Então, você tem que começar a ensinar a criança desde cedo a ser mais observadora, perguntar mais, para poder identificar gaps que sejam a oportunidade de criar algo novo. Então, essa cultura, essa educação, tanto para o empreendedorismo quanto para a propriedade intelectual, ela tem que vir lá de baixo, é quando criança. Essa cultura que mostra assim, uma proximidade sua com os americanos muito grande da justificativa. A única revista científica que pede justificativa que eu conheço é o ACI, as revistas do ACI, do American Concrete Institute, que pede uma justificativa. Justamente por conta disso, de ter um objetivo para a sua pesquisa. É uma coisa voltada à aplicabilidade. Nós vamos encerrando o nosso Araçatuba S.A. Gostaria de pedir para você deixar um contato para empresários que queiram implantar inovações dentro da sua empresa, como a Imaginar Solutions pode ajudar esses empresários e onde encontrar a Imaginar. A Imaginar, ela está localizada em São Paulo, mas ela tem um endereço em São Paulo. Mas como cidadão do século XXI, né? Nós não temos mais endereço. Não tem mais endereço. A gente tem um endereço virtual, que é www.imaginarsolutions.com.br. Ou se não, entrar no Google e pôr Solange Mata Machado, que eles vão me achar. E eu estou à disposição. E amanhã eu espero encontrar com todo mundo lá, né? Vai encontrar com todos os grandes empresários da cidade lá, e os que não forem vão assistir e vão te conhecer por aqui, Solange. Nós vamos encerrando o Araçatuba S.A. dessa semana. Críticas e sugestões, envie-nos e-mail, contato@araçatubasa.com.br. E se quiser também mandar mensagens pra gente, o meu Twitter é @rpandolfato. É sempre um prazer enorme estar contigo aqui, Caíto. Tá joia. E a palavra está contigo. Legal, Rodrigo, muito obrito. Solange, foi um baita prazer receber você aqui. Obrigada a vocês. Que bom, elucidou muita coisa, mas ainda tem muita complexidade por aí. A gente tem muito nó para desdar, né, Rodrigo? Perfeito. Então só tenho que agradecer e pedir uma gentileza. Se você puder recomendar rapidamente uma leitura, um livro, alguma coisa para que a gente possa prosseguir com o aprendizado da inovação, eu agradeço. Olha, um livro que eu recomendo, recém-lançado em 2013, se chama O DNA do Inovador. Muito bem, obrigado. Perfeito, muito obrigado. Fica a dica, vamos ler e vamos ver se a gente transforma Araçatuba e nossa região num polo de inovação no Brasil. Até o próximo Araçatuba S.A.